De antemão, assim, vocês estão me escutando bem? Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem aí no chat, né? De antemão eu queria agradecer muito o convite que foi feito, assim, eu acho que é uma causa super justa e além disso é um momento de aprendizagem, né? Um momento de poder falar um pouco mais e quem está aí do outro lado escutar, entender e aprender um pouco mais. A gente sempre aprende alguma coisa a mais, mesmo quem já trabalha com anfíbio, né? Então, a minha ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre esse trabalho de divulgação que eu faço com anfíbios, um pouco da minha trajetória aí para vocês. Eu fiz slides, então eu vou colocar os slides aqui, aí eu não vou conseguir acessar o chat, né? Mas vocês podem ir mandando perguntas e a gente vai respondendo ali as dúvidas também ao longo da apresentação para não ficar tão maçante, ficar só tipo palestra, né? Para a gente ter uma interação maior. Eu gosto bastante disso. Eu acho que esse momento de pandemia, apesar de tudo que tem acontecido, tem pontos muito positivos, que é justamente a gente poder ter uma maior interação, né? Porque eu acho que falta muito isso na própria divulgação científica, a interação entre as pessoas, e eu acho que esse momento propiciou isso daí. Tá bom? Então, eu fico também, vou colocar aqui a apresentação, mas fico também aguardando aí, se tiver alguma pergunta, vocês podem me parar tranquilo. No momento da apresentação, eu vou colocar um videozinho também para vocês, e esse vídeo eu não tenho certeza se o som vai ficar bom, tá bom? Mas a imagem que é interessante mesmo de ver no vídeo, tá? Então, não se preocupem quanto a isso. Então, vamos lá dar início. A temática que eu propus é sapo, a popularização dos anfíbios, né, na ciência. Vocês já vão entender um pouquinho por que desse sapo aí, que é das coisas que eu faço ali no Instagram, tá? Um pouco relacionado com as coisas que eu faço ali no Instagram, beleza? Então, para a gente começar, eu já fui apresentada, mas eu gosto sempre de falar ali um pouquinho sobre a minha carreira, como que eu comecei, né? Para vocês não acharem assim, nossa, a pessoa que está falando não sabe nada. Então, assim, foi um longo caminho até chegar ao que eu sou hoje e, obviamente, foi um caminho de conhecimento, né? Muitos aqui também ainda estão na graduação e eu passei por todas essas etapas aí, fui em palestras também, né? Fui em congressos e tudo mais. Eu comecei a graduação na Universidade Federal de Goiás e lá já no segundo ano eu comecei a fazer o estágio na área de herpetologia. Fiz vários trabalhos com herpetologia, mas em específico com os anfíbios, principalmente em relação ao comportamento deles e com canto. Então eu trabalhei muito com bioacústica. E no meu mestrado e doutorado eu fui para a Universidade Estadual de Maringá. Continuei os trabalhos com anfíbios, principalmente com a bioacústica. Então, eu continuei com trabalhos de canto e anfíbios. Durante o doutorado, eu consegui aí também fazer alguns trabalhos fora do país. Eu fui para a Malásia e lá eu conheci esses lugares que eu acho que vocês conseguem ver aí pelas setinhas. É uma floresta lá, né? E eu tive a oportunidade de conhecer espécies muito bacanas de anfíbios. E fiquei 3 meses em campo, né? Para biólogo que gosta de mato, foi tipo o ápice, assim. Eu achei muito interessante passar 3 meses no mato mesmo, em campo, e poder ter essa experiência de conhecer espécies que são tão distintas, porque lá é uma ilha. Então, as espécies de lá não são encontradas em outras regiões. Eu conheci, por exemplo, uma espécie que plana, né? Que é como se ela voasse, né? Entre aspas. E hoje eu sou professora, dou aula tanto particulares presenciais quanto online e também dou aula numa instituição privada aqui no estado do Paraná. Essas aulas presenciais e online, as online eu já dava antes mesmo da pandemia, tá? Então, às vezes, muita gente fica assim, mas agora tá todo mundo dando aula online mesmo, né? Mas as minhas eu já dava até antes mesmo do período da pandemia, eu já tinha um contato com esse meio online. E de 3 anos para cá, eu sou criadora de conteúdo do Prof. Priscila Gambale,
que é a minha página ali do Instagram. Eu comecei pela página do Facebook, e aí eu fui para a página do Instagram, que é onde eu divulgo conteúdos de qualidade a respeito da biologia, em especial dos anfíbios, que é essa área que eu aprofundei bastante, né? Então, para vocês terem ideia, aqui tem alguns dos meus alunos, como que eles acham, o que eles sentiram das aulas que eu dou e a forma como eu trabalho no próprio Instagram, que é bem possível vocês verem lá, né? Então, eu estou sempre aberta a conversas, sempre querendo passar um pouco mais de conhecimento de forma divertida e de forma diferente. Então, assim, eu tento trabalhar da melhor forma possível para que o conteúdo realmente chegue no aluno e que eu consiga atingir o meu objetivo na divulgação científica, que é também essa transformação da pessoa, que ela pode ali começar a trabalhar com anfíbios e ter um retorno muito bom, porque está faltando muito estudo na área de herpetologia, né? Então, quem são os anfíbios? Os anfíbios, eles são divididos aí em urodelos, gimnofionas e anuras, né? Eu gosto dos anuras, óbvio, porque é um grupo que é muito rico em espécies, e foi o grupo que eu tive contato desde a época da graduação, mas a gente não pode esquecer dos urodelas, que são os caudatas, né? Os caudatas representados aí pelas salamandras e tritões, que quando você olha assim, parece, né, um lagartinho, mas não é, porque ele tem a pele fina, a pele permeável, né? Os ápodes, que são os gimnofionas, que você pode olhar e falar assim, é uma serpente, mas não é, né? Ela também tem a pele bem fininha, também realiza respiração cutânea, chamada de cobras cegas. E os anuros, que são os queridinhos, aqueles que não têm cauda, né? Queridinhos da prof, né? Não é de todo mundo. Mas são aqueles que já não apresentam cauda, diferente dos caudatas, né? E eles têm uma importância muito grande, principalmente quando a gente pensa na questão das vocalizações. É um grupo que é muito estudado em relação aos tipos de canto que oferece. E os anfíbios, eles apresentam uma ampla colonização no planeta Terra. Praticamente todos os ambientes você pode encontrar anfíbios. Acredita-se não, já é uma comprovação científica, que até mesmo nas regiões mais geladas, na Antártida, já tiveram anfíbios também há muito tempo atrás, não agora. Então, eles têm uma capacidade de habitar vários tipos de locais, e isso faz desse grupo um grupo de grande importância, né? Também apresentam vários modos reprodutivos. Nós temos indivíduos que botam ovo na água, que é o mais comum, mas a gente tem espécies que os ovos são colocados em cavidades subterrâneas, ovos colocados na floresta, né, debaixo de folhas. Alguns têm desenvolvimento direto, coisa que a gente também não costuma falar, tudo acha que é girino, né, que tem a fase de metamorfose. E a importância deles está relacionado com o fato deles serem os primeiros organismos que têm 4 patas, são os tetrápodes, né? Mas são organismos que ainda têm os ovos anamnióticos, que é aquele ovo sem casca, né? E isso faz com que ele tenha uma grande vulnerabilidade no ambiente. Além disso, eles também passam por uma fase de metamorfose na maioria das espécies. Como eu falei, existem espécies que a gente não vai ter a fase larval. E essa fase de metamorfose mostra o tanto que eles necessitam de um ambiente pelo menos úmido, né? Principalmente no caso da formação das larvas, de água mesmo, para essas larvas se desenvolverem, esses girinos se desenvolverem. No mundo, hoje, de acordo com os dados que eu peguei da semana passada, porque isso tem aumentado assim muito rápido, de uma semana para outra a gente pode ter um aumento aí de número de espécies, são mais de 8.000 espécies de anfíbios, pessoal. E desse tamanho, né, dessa quantidade aí, a maioria é anuro, é mais de 7.000. Por isso que quando a gente fala de anfíbio, todo mundo já lembra sapo, perereca e rã, né? O pessoal esquece um pouquinho ali os outros grupos que são também muito interessantes e têm uma biologia muito bacana. E aí o mais interessante é que quando a gente parte para o Brasil, esse número ainda é muito alto. Então tem muita gente que acha que no Brasil só tem o sapo cururu. Eu só vi o sapo e, sei lá, aquela perereca que dá lá no banheiro. Mas são mais de 1.100 espécies, pessoal. E dessas 1.100, mais de 1.000 são anfíbios. Isso para um dado de 2019, porque a atualização no Brasil ela demora um pouco mais para ocorrer, a listagem de espécies. Então, esse dado é de 2019.
é um número muito grande. A gente tem uma riqueza muito grande. O país é muito diverso quando a gente pensa em relação a anfíbios, tá? Principalmente os anuros. E os anuros apresentam essa alta diversidade tanto no Brasil quanto no mundo, são representados aí por pelo menos 75 famílias. Ó, aqui eu acho que está até com, isso mesmo, com 7.206 espécies, né? E a gente tem desde organismos que são muito pequenininhos, do tamanho de uma moeda, como esse daqui. Isso daqui é um adulto, não é um imago, um que está ali no jovem ainda, é um adulto, até organismos que são bem grandes. Então, eles têm uma plasticidade aí de morfologia também muito grande, de colorações e tudo mais. A grande questão que todo mundo sempre, né, pergunta, quer saber, é qual que é a diferença de um sapo, de uma rã e de uma perereca. Isso não é uma diferença taxonômica, tá, pessoal? Mas a gente divide ali os anuros em sapos, rãs e pererecas. Os sapos, de maneira geral, porque existem exceções, a biologia é muito bacana por isso, né? Porque a gente tem um monte de exceção. Então, é difícil você, né, falar assim, é só assim e pronto. Tem casos e casos, mas na maioria das vezes a gente vai ter muita exceção aí. Os sapos, pessoal, eles têm essa glândula aqui atrás dos olhos, ó, que é a glândula paratóide, né? E aí que é a glândula de veneno, esse veneno que não é lançado, já vou falar para vocês sobre isso. E esse corpo mais caroquento, que a gente fala, né? Que o pessoal tem mais medo por conta disso. Já a rã, ela tem essa lombadinha aqui em cima, e os dedos são bem compridos. Isso daqui a gente chama de corcunda dorsal, né? E a pele dela também é um pouco mais lisa, tem ali umas bolotinhas, mas ela é mais lisa, mais escorregadia mesmo. Esses dedos aqui estão muito relacionados também com a capacidade aquática desses organismos. Já a perereca, ela tem aqui, ó, tá vendo? A ponta do dedo com os discos adesivos, que faz com que ela grude, né? Disco adesivo é justamente isso, tem uma substância ali que gruda. Então, eu tenho tanto sapo macho quanto fêmea, perereca macho e fêmea e rã macho e fêmea, que é aquela grande questão que muita gente ainda tem dúvida em relação a isso. Inclusive, quem acabou de entrar na biologia também, né? Quais as principais ameaças que nós temos de anfíbios, pessoal? Uma das ameaças é a destruição de hábitat, com certeza, que não afeta só anfíbios, mas a gente sabe que para anfíbios isso daí é ainda pior, porque eles necessitam muito do ambiente no qual eles habitam para a reprodução, e são organismos que dependem do ambiente que é úmido, de um ambiente com água, da floresta também, então eles dependem de muitos tipos diferentes de ambientes. A poluição também é uma das principais ameaças para os anfíbios, por quê? Qual que é a principal característica desse grupo? A pele fina, né? Então, é muito fácil uma substância tóxica ser absorvida pela pele desse organismo. E aí eles sofrem com essa poluição. Chuva ácida também, que acaba estando relacionado ali com a própria poluição, né? Espécies invasoras, que são aquelas espécies que não são do próprio hábitat. Elas chegaram ali e por algum motivo elas conseguiram se proliferar. Muitas vezes elas se alimentam de anfíbios ou se alimentam do que os anfíbios se alimentam. Então, eles podem morrer por fome ou simplesmente porque viraram alimento dessa espécie que invadiu ali, chegou naquele hábitat de alguma forma. E as doenças, como o Batrachochitridium dendrobatitis, que é uma das doenças que mais tem prejudicado o número de espécies de anfíbios e, em decorrência do aumento da temperatura, ele tem se expandido ainda mais. Então, também é uma das grandes ameaças e que tem feito com que essas espécies entrem em declínio. Aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente pensar um pouquinho. Pithecopus sp. Pithecopus é um gênero que é dessa daqui, ó. Que eu sou apaixonada, né? Verdinho ali, ó, coloridinho, eu acho ela bem bonita. E aí eu falei assim, eles têm, né, inúmeras ameaças aí. E essa espécie, pessoal, ela deposita os ovos em folhas, tá vendo? Só que esses ovos aqui, eles eclodem e caem na poça. Então, a gente tem uma espécie adulta que está no ambiente terrestre, a gente tem ovos em vegetação marginal e nós temos ali também uma poça que ela depende para o desenvolvimento da larva, para o desenvolvimento do girino. Ele eclode ali, né?
Então, a gente tem um primeiro cenário. Vamos pensar que essa vegetação marginal foi suprimida. Eu tenho uma poça que antes tinha ali vegetação para essa espécie colocar os ovos, agora não tem mais. O que vai acontecer? A espécie, com o passar do tempo, vai diminuir o tamanho populacional, porque não tem onde ela colocar os ovos, até chegar à extinção. Um segundo cenário, eu tenho uma água contaminada. Eu tenho vegetação marginal, mas a água está contaminada. O que acontece? Ele consegue colocar os ovos, a espécie coloca os ovos ali na beira, mas na hora que o ovo eclode e o girino vai para a água, o girino morre, porque a água está contaminada. Um terceiro cenário, a atmosfera poluída. Também, pessoal, os indivíduos adultos, o que eu falei? Pele sensível. Oi. Não são, esse é o nome, o nome atual, Pithecopus. Se não me engano, tem uma filomedusa que ainda continuou. Essas mudanças de nomes acontecem, pessoal, com muita frequência nos anfíbios, porque a gente ainda tem muitas dúvidas em relação à taxonomia. Então, o último trabalho que saiu colocou as filomedusas com o gênero, né, filomedusa, com o gênero agora Pithecopus. Eu acredito que tem uma ainda que eu tenho que dar uma olhada, daí eu não consigo te confirmar agora, mas a gente pode ver logo depois que eu terminar a palestra, que ainda ficou com o nome Filomedusa, mas a maioria, a azúrea, né, a Filomedusa azúrea, virou tudo Pithecopus. Por isso que eu coloquei esse gênero mais geral. E aí, o terceiro cenário dessa atmosfera poluída, né, pessoal? Então, o que acontece? Se a atmosfera está poluída, os gases poluentes, enfim, vão também adentrar na pele desse indivíduo, tá? Então, ele também acaba morrendo. A gente tem 3 cenários aí no qual a população pode diminuir. Isso me mostra o tanto que esses organismos são sensíveis às alterações ambientais e é por isso que nós temos que pensar muito bem, né, sobre a questão dos anfíbios, porque eles são sensíveis, qualquer mudança pequena de temperatura, diminuição de hábito, enfim, vai interferir muito e eles são muito importantes, né? Que é o que eu vou falar logo em seguida também. E aí a gente pode pensar para o Brasil, né? Mas você está falando de declínio, eu nem sei, né? Sapo tem para todo lado, eu acho que não tem muito declínio. É o que geralmente a pessoa pensa, né? Fala, não deve ter muitas espécies. Considerando a quantidade de espécies que nós temos no Brasil, o declínio está bem vamos dizer assim, avançado para anfíbios. Nós temos algumas espécies já consideradas extintas, como a Frinomedusa fimbriata, tem mais de 100 anos que não se encontra mais essa espécie. Aqui é só uma foto do mesmo gênero, tá? Porque nem tem foto da espécie, só coloquei aqui para representar. Que é dessa família Filomedusidae também, mas o gênero, né, Frinomedusa. E provavelmente é uma espécie que deixou a região, né, foi extinta completamente por conta de poluição química. Era encontrada lá em São Paulo, tá? Nós temos também aí essa espécie que é o Physalemos soarese, muito encontrado no Horto Florestal do Rio de Janeiro. E é uma espécie considerada em perigo. Por quê? Porque a gente não encontra em nenhum outro lugar. Então, quando a gente fala de espécie endêmica, espécie endêmica é que encontra em uma região só, né? Ela é endêmica, só é encontrada naquela região. Mas aí a gente tem, por exemplo, espécie endêmica que ocorre no Brasil, espécie endêmica que ocorre lá na ilha da Malásia toda, né? Lá da Austrália, enfim. Mas essa daqui, não é que ela ocorre no Brasil, não é que ela ocorre numa ilha, ela ocorre só lá no Horto Florestal. Óbvio, se não me engano, acho que recentemente descobriram num outro ponto lá do Rio de Janeiro. Óbvio que pode ser que seja necessário mais estudos e que ela possa estar em outros lugares também, mas por enquanto são só nesses 2 lugares. Então, se esses lugares deixarem de existir ou qualquer alteração acontecer no lugar, não é no estado todo, não é no país, é naquele lugar, a espécie vai para o beleléu, por isso que ela é considerada em perigo, tá? Então, ela tem um endemismo extremo. E aí, um outro exemplo é essa Limnomedusa macroglossa, que é encontrada em Santa Catarina. Uma espécie que foi dita como extinta e recentemente foi redescoberta. Como assim?
foram no ambiente e não estavam encontrando mais. Passou 1, 2 anos, não encontraram mais, extinta. Só que provavelmente pararam de ir nesse ambiente. Às vezes faltou recurso por conta, né, do trabalho, ou a pessoa que estava desenvolvendo terminou o mestrado, terminou o doutorado e não foi mais lá. Por isso que eu falo que é uma área que precisa de muita gente ainda para trabalhar. E, recentemente, quando voltaram na área, ainda tinha alguns indivíduos, uma população pequena, mas tinha. Só que é uma população que não se sabe nada. Então, na IUCN, ela é considerada com dados insuficientes. A gente sabe que é uma espécie que, né, já foi considerada extinta e que agora voltou e tudo mais, e simplesmente não tem dados, a gente não sabe quantos ovos coloca, qual a melhor época reprodutiva, então você não consegue falar se ela é uma espécie ameaçada, se não é. Ela fica com dados insuficientes. E aí, voltando para essa questão dos dados insuficientes, se a gente vê esse gráfico aqui, ó, das espécies de anfíbios anuros, existem várias espécies consideradas ali extintas, CR de criticamente em perigo, vulnerável, né, com dados não preocupantes, né? E aí a gente tem esse quadrado aqui que eu coloquei, ó, que é o mais interessante. Quase 25% das espécies não têm dados suficientes para você enquadrar ela como ameaçada ou não. Então a gente tem um monte de espécies que correm perigo, tem espécies que já foram extintas e 25% das espécies que a gente não consegue nem falar se está em perigo ou não. E que talvez a gente perca a espécie sem saber como que ela canta, quantos ovos ela coloca, dados básicos de história natural. Por que será que acontece isso? Por que tem tanto bicho que está com falta de dados? Principalmente porque tem falta de pesquisadores. Agora, se a gente for mais fundo, né? Por que será que a gente pode ter falta de pesquisadores nessa área? Porque a maioria das pessoas, elas tem em relação aos anfíbios o que a gente chama de senso comum. Vários mitos envolvem os anfíbios. Então, o conhecimento científico ele é deixado de lado e esse senso comum aflora. Então, muita pessoa aí, incluindo, como vocês mesmos, né, já falaram aí, muitos biólogos têm medo de anfíbio. Né? Lógico que o medo pode vir de outras questões também, mas tem medo por conta dos mitos que envolvem esses organismos e também em relação, às vezes, a alguma coisa que a pessoa já passou antes com esses organismos e tudo mais. A ideia que eu falo é sempre tentar transformar esse senso comum aí em um conhecimento mais científico. E não é que a gente tem que amar, porque, né, cada pessoa é de uma forma, mas que a gente respeite o organismo naquele ambiente, né, em que ele habita, entendendo a importância dele. E aí eu trouxe algumas lendas aqui que o pessoal do grupo, né, dos Serpentes do Bem já deve ter escutado muito falar, né? A lenda, por exemplo, que a cobra mama. A cobra mama no peito da mulher. Ela entra na casa, vai mamar e dá o rabo pro bebê. E aí a gente vê o que isso daí pode criar ali, né, naquelas populações. Só que quando a gente transforma isso daí em conhecimento científico e você começa a pensar, poxa, mas se as cobras são répteis e se elas têm uma dentição específica, se elas são répteis, elas não mamam, elas têm uma dentição específica e elas são ovíparas. Então, como que elas, né, como que ia mamar? Então, você começa a desmistificar aquela ideia ali dessa lenda, que é passada há muito tempo, né? Lógico que eu acho que depende de cada lugar, a forma como é passada essa lenda, mas muita gente ainda fala sobre ela. Então, você começa a desmistificar e botar o conhecimento científico em prática. Se elas são répteis, se elas são ovíparas e botam ovos, se elas não produzem leite, por que elas vão mamar? A mesma coisa do sapo que fuma. Muita gente já me perguntou, será que sapo fuma? Porque tem um monte de foto dele com cigarro, eu já vi ele indo atrás de cigarro. O que acontece? Também é mais uma lenda aí que é gerada por conta da falta de conhecimento científico. O sapo, quando ele na verdade, a visão dele não é as mil maravilhas. O que ele consegue ver é a movimentação. E ele se alimenta de bichos que estão no ar ali, que está se movimentando.
ou na terra, enfim, mas que está se movimentando. Ele vê o movimento e enxerga que pode ser um bicho. Então, quando o cigarro está caindo, ele acha que é um bicho, e muitas vezes ele vai atrás mesmo. E ainda mais porque o cigarro tem a pontinha lá vermelha, né? Então, às vezes não apagou bem o cigarro. Isso daí chama mais atenção de forma que ele vai acabar tentando pegar. E aí muita gente fala, sapo fuma, né? Então, não, isso daí também é uma lenda que nós temos que pensar, né, sobre essa questão. E o sapo, será que ele joga veneno? Outra questão também que é muito falada, né? O sapo, ele não joga veneno, pessoal. O que vai acontecer é que, ao pressionar a glândula de veneno, o veneno vai sair. Então, por exemplo, se um cachorro morde o sapo, o veneno vai sair, porque ele mordeu e pressionou aquela glândula. Óbvio que existe uma única exceção, então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado quando vai falar disso. Existe sim uma espécie, que é a Rhaebugatatus, que ele lança o veneno de verdade, é uma espécie amazônica. E aí é esse o videozinho que eu queria mostrar para vocês, que eu achei bem interessante. Não sei se vai aparecer o som, mas não é mais o mais importante, tá, pessoal? Que é aqui, ó. Que é esse bonitinho aí, ó. Só para vocês verem a injeção do veneno. Tá vendo o branco ali que foi soltou? Aí, ó, encostando na cabeça e ele lança o veneno. Então, esse realmente lança o veneno, mas é a única espécie, tá? A gente não precisa se preocupar com isso. Então, o sapo, ele não vai jogar o veneno em ninguém, né? E de onde será que vem essa visão, pessoal? Existe todo um histórico por trás dessa visão. Basicamente, os anfíbios, eles são vistos desde milhões de anos atrás como as... Opa! Agora o som começou. Deixa eu dar uma parada aqui. Basicamente, os anfíbios são vistos e associados à bruxaria, assim como as serpentes também, né? A herpetologia, ela está muito associada às questões de bruxaria. Então, a gente vê essa imagem aqui, que é o brasão do diabo, que era utilizado, né, na época da Inquisição, e a gente tem aqui um monte de sapo. Então, as pessoas já acham que está associado à bruxaria. Nós temos aí algumas frases lendárias, como do Linneu, né? Que foi uma grande pessoa aí para a área da taxonomia na biologia, todo mundo cita ele, mas ele mesmo colocava os anfíbios num grupo meio deixado de lado. Olha o que ele falava. Estes animais sujos e repugnantes são abomináveis devido ao seu corpo frio, coloração pálida, esqueleto cartilaginoso, pele suja, de aspecto feroz, cálculo nos olhos e odor desagradável. Voz rouca, habitação precária e veneno terrível, por isso seu criador não tem exercido seus poderes para fazer muitos deles. Vocês conseguem perceber aí que mesmo uma pessoa que na época estudava e tudo mais, via nesses organismos como organismos que não precisavam ser estudados? Não precisa, não tem muita importância, deixa quieto. Né? Então, assim, isso faz com que as pessoas também não vejam importância, não queiram estudar, enfim, cria uma série de ideias na nossa cabeça aí errada. E qual que é a consequência dessa visão? Oi? Rhaebugatatus. Aqui, ó, vou até voltar aqui se quiser copiar, é esse daqui, ó. Tem um artigo que saiu dele, tá? Falando sobre esse aspecto, que o artigo ele colocou esse vídeo que eu mostrei para vocês, que hoje está disponibilizado no YouTube, né? Mas foi o pesquisador que pegou o vídeo. Rhaebugatatus. Esse lança. Na verdade, o veneno é a peçonha, né? Só que é diferente. O sapo ele não é peçonhento porque ele não inocula o veneno. Esse veneno ele sai ali. É diferente da serpente.
né? Então, tem uma diferença entre essas questões, tá? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos continuando. A consequência dessa visão, né? A grande consequência dessa visão, pessoal, é que os anfíbios ainda são utilizados, por exemplo, em macumba. Isso é comum, você encontrar bichos mortos que têm nome de pessoas dentro da boca deles, né? Uma tristeza. Uma das outras consequências é a questão de jogar sal. Ainda tem gente que faz isso para afastar o bicho. Né? Então, eu trouxe até essa tirinha aqui que eu gosto bastante de usar nas aulas também. Olha que bacana, está nevando. Não está nevando, não, isso é sal, né? Então, quando você explica para a pessoa que jogar o sal, o que esse jogar sal faz, né? A pele do anfíbio vai ficar menos úmida, porque é uma pele úmida, né? O sal tira essa umidade por um processo de osmose. E como os anfíbios respiram pela pele também, além do pulmão, eles perdem a capacidade respiratória, aumentando também a pressão sanguínea. É um processo muito traumático para o bicho. Né? É tenso, é dolorido. Pensa, aumentar a pressão e ele morre de, tipo, quase um ataque cardíaco sem conseguir respirar direito. Então, assim, quando você começa a desmistificar e mostrar um processo biológico, tentar conversar de uma forma mais clara, as pessoas podem mudar a ideia. De fato, talvez elas não vão ser apaixonadas pelo anfíbio, mas elas não vão ocasionar um mal, não vão jogar sal, até porque ele tem várias importâncias aí ecológicas. E aí, no final, ainda como consequência dessa visão, nós temos aí, por exemplo, a ideia das cobras perigosas na alface, né? Que são os jornais acabam vinculando isso. Acharam uma cobra perigosa na alface, aí você vai ver, não é uma cobra perigosa, não é uma cobra peçonhenta. Não encosta no sapo que dá cobreiro, né? As ideias que o pessoal tem. O que mais que nós podemos ver vinculados a jornais? 6 meses que acharam uma perereca que estava em extinção. Para-se a obra e coloca-se o Brasil todo a serviço de uma perereca. Eu gosto muito de usar essa frase aqui, porque isso daqui foi feito lá no Horto, foi uma frase da época da construção de uma estrada no Horto Florestal do Rio de Janeiro, próximo ali ao Horto Florestal. Essa estrada, ela ia interferir naquela espécie que eu falei, que é o Physalemon soarese, que está bem ameaçado, que é uma rã, não é uma perereca. Mas o que foi vinculado? Que essa rã ia parar o desenvolvimento da cidade. O IBAMA, na época, era o IBAMA, né? Ele proibiu ali a construção, só que a proibição durou acho que 1 ano, logo depois eles construíram na região ali, mesmo que pudesse interferir na rã, né? Mas a ideia que eles vincularam é essa: nossa, vai parar o desenvolvimento por causa de uma perereca, que nem era perereca, era rã, né? Então, assim, a falta de informação faz com que as pessoas tomem medidas e decisões erradas. Por isso que é necessário tanto a gente fazer essa informação, essa divulgação científica, passar essas ideias. E aí entra o professor. Eu, como professora, a minha ideia é sempre tentar dar aulas de forma a desmistificar conceitos. Existem verdades e crenças a respeito, né, de vários tipos de organismos aí. A minha ideia é pegar essa crença, trabalhar com ela até que ele consiga produzir um conhecimento específico para traduzir isso daí de uma forma melhor. E aí você desmistifica aquela ideia inicial, né, da crença ali. E essas aulas que eu dou, então, elas não são somente para doutor ou para pesquisador, mas é para todo mundo. Então, quem acompanha lá no meu Instagram, por exemplo, eu tenho pessoas de mais idade, eu tenho pessoas novas demais, de 10, 11 anos, mas é para leigos, é para graduandos, é para futuros graduandos, é para pós-graduação, é para todo mundo. Porque eu penso muito na ideia de transmitir conhecimento para todos, que é sempre a ideia que a gente pega lá do quem fez licenciatura aí do Didática Magna, né? A forma de ensinar, ela tem que ser para todos. Não adianta você pegar só um grupo. Vou explicar só para graduandos. Vou explicar só para os que são leigos. Você tem que explicar para todo mundo. E todo mundo tem que entender da mesma forma a importância desses organismos.
No Brasil, a ideia é sempre publicar artigos, né? Quem está aí na pós-graduação, mestrado, doutorado, sabe muito bem disso, às vezes até na graduação mesmo. A minha pressão veio mais no mestrado, mas eu vejo que hoje tem voltado mais para a graduação também. Só que esses artigos, eles são publicados a partir de um investimento que é feito em nós. Obviamente, a gente sabe aí que está um grande problema, né, com falta de bolsas e tudo mais, tá bem triste, mas quem teve bolsa, teve um investimento. E esse investimento, ele tem que ser devolvido. Só que como que ele é devolvido? Não é que eu tenho que pegar o dinheiro e devolver, não é isso. Mas o que eu fiz com este investimento que foi colocado em mim? Eu fiz um trabalho, eu fiz um projeto acadêmico, eu tenho que devolver essa informação para a sociedade. Porque é isso que é a ciência. A ciência é você fazer alguma coisa e devolver para a sociedade saber que aquilo é importante. Senão a sociedade fica sem entender por que está pagando bolsa se eu não sei nem para que serve sapo. Então, a gente tem que devolver isso daí para a sociedade, e é aí que entra a questão da divulgação científica, utilizando principalmente, né, o que eu vejo hoje em dia é a internet como aliada, porque ela pode ser uma ajuda em difundir o conhecimento de forma mais rápida possível e para o maior número de pessoas, e se as pessoas também estiverem interessadas no conteúdo e tudo mais. Mas que conhecimento é esse que a gente tem que divulgar? O conhecimento científico. Não é só uma imagem, falar, esse bicho é bonito. É você explicar alguma coisa sobre esse bicho. É você falar sobre esse bicho. É você embasar a sua apresentação. E não é só uma foto, não é só um vídeo, mas são várias coisas que você pode fazer. Então, lá no Prof. Priscila Gambari, o que eu faço? Eu apresento uma foto, mas eu não deixo só a foto ali. Eu vou explicar. Vou falar por que não dá cobreiro, eu vou falar qual que é a importância farmacológica de um sapo cururu, eu vou falar por que não lança um veneno, eu vou falar da importância ecológica, e aí a gente começa a ver os resultados. Eu sempre ouvia dele na infância, mas agora eu sei da questão dos medicamentos. Olha, você tem medo de sapo, e aí a pessoa que tem medo de sapo respondeu, que interessante, ou seja, ela continua com medo, mas isso abriu um pouco a cabeça dela. Puxa, é um bicho que tem importância farmacológica, que o veneno dele pode ser usado para curar leishmaniose. Então, a gente tem várias questões que nós podemos abordar. Se a gente fala ali, né, que eles são carnívoros, pelo menos a maioria, a gente tem uma espécie que come sementes, né, que é a Xenohila truncata. A gente fala que é o anfíbio, o único anfíbio herbívoro, né, que na verdade ele come sementes. Fala ali, né, da estrutura da boca, a língua como principal adaptação, você mostra como que essa língua funciona, tudo isso vai despertando um interesse nas pessoas que antes viam esses organismos ali como organismos que não tem nada para fazer, que nem muitas espécies têm. Quando você mostra, por exemplo, né, essa daqui, que é a Ranoidea platycephala, ela tem uma bexiga super potente que ela acumula água. Isso para ela ficar nas regiões secas da Austrália. Então, a bexiga dela é como se fosse uma mega bexigona e ela vai juntando água ali. E aquela água fica ali por muito tempo para ela aguentar a seca da Austrália, né? Então, ela acumula essa água na bexiga. Você começa a despertar interesse nas pessoas. Se você faz um vídeo falando da produção de fármacos também pelas pitecopos, que é o gênero que antigamente eram as filomedusas, né? Esse anfíbio aí, ele é muito utilizado também para a produção de fármacos contra doença de Chagas. Então, são os dois mais interessantes aí, o sapo cururu e as pitecopos, né? Então, você vê aqui um resultado das pessoas interagindo e conseguindo entender a importância desses bichos. Quando você explica por que eles são vulneráveis às alterações ambientais, você fala que eles têm uma vida ali que a gente poderia considerar trifásica, com ovos, larvas e adultos, expostos a todos os tipos de ambientes. Quando eles têm aqueles ovos mais permeáveis, e a pele também, por isso eles estão muito mais expostos à intoxicação e a mudanças em relação às substâncias químicas que são lançadas, por exemplo,
agrotóxicos, que talvez, né, isso a gente já sabe que não é verdade também, mas que quantidades, mesmo utilizando quantidades específicas de agrotóxico, que é o recomendado, né, no Brasil, esses organismos têm sofrido e tem já registros científicos, em artigos científicos que mostram que eles estão alterando a estrutura genética por conta disso. Se você fala da questão dos girinos, né, que os girinos geralmente, também existem exceções, mas a maioria dos girinos, eles se juntam e ficam parecendo cardume, e também se alimentam principalmente de vegetação. Também tem girinos carnívoros, mas a maioria vai ser herbívoro. E isso acaba favorecendo ali o alastramento de doenças, porque eles estão tudo muito pertinho do outro. Se um pega, todos pegam. Se alguém fez algum experimento, ou já trabalhou aí com girino, sabe disso, que às vezes você acorda de um dia para o outro e todos morreram juntos. E a questão da alimentação também, principalmente de vegetação, que pode fazer com que eles peguem, por exemplo, metais pesados e isso seja associado ao corpo e vai passar, né, ao longo de toda a cadeia alimentar que nós temos de anfíbios. Então, quando a gente explica isso, as pessoas começam a entender um pouco mais da gravidade. Óbvio que isso tem que ser feito sempre, né, pessoal? Não é só uma vez ou outra. Quando você explica ali, ó, perguntas, né, que a pessoa fica, não, será que os mosquitos picam sapo? E aí você vê que existe um tipo de mosquito que pica, mas que a maioria não pica, porque algumas espécies têm substâncias ali que evitam o ataque do mosquito, como se fosse um repelente natural. Quem sabe isso daí não vai ser até mais investigado, né, para frente, para realmente virar um repelente. Mais uma importância aí desses organismos, né? Oi. Então, na verdade, dicas que eu uso lá no meu Instagram. Se realmente vai dar certo, não sei, mas a gente pode tentar. E eu fiz algumas coisas também na época do meu doutorado, porque eu coletava em riachos, né, pessoal? E nas fazendas, era isso. Então eu tinha que conversar com o pessoal de lá. E era sempre assim, ó, pode levar esses sapos daqui porque eu odeio sapo. É essa a história. Pode trabalhar com eles, você leva tudo embora, que eu nem quero aqui. Sempre foi assim. Então, o que que eu fazia? Porque a ideia que o pessoal tem de sapo é sapo cururu. É isso. Então, eu pegava o mais bonitinho que eu conseguia encontrar naquela poça e colocava num saco plástico, transparente. E eu levava para a pessoa para falar: olha aqui, encontrei esse daqui, ó. Mas não vou colocar perto de você, não, só para você ver aqui de longe. Aí ela via que estava no saco, e ela fala: ah, menina, traz aqui, deixa eu ver. Aí a gente já começava uma conversa assim. Essa é uma ideia mais para ser feita pessoalmente. No meu Instagram, o que eu faço são os vídeos e as imagens, colocando títulos chamativos para aquilo. Tipo, importância farmacológica. Aí a pessoa já fala sapo com importância para produção de remédio, tem alguma coisa. Aí a pessoa vai escutar. Entendeu? Aí você coloca uma imagem bonita de um bicho bem bonitão, assim. Aí você fala sobre aquele bicho. Né? Porque eu falo bonitão, são os coloridos, que o pessoal gosta. Mas aí você vai e explica alguma coisa sobre esses coloridos. Porque geralmente os marronzinhos ou o sapo cururu é aquela coisa, né? Vira aquele fuá, que ninguém gosta, coitados. Então, eu uso muito dessas estratégias, de tentar fazer vídeos e imagens com títulos mais chamativos para a pessoa conseguir escutar. Porque depois que ela escuta a primeira vez, aí ela vai falar assim, ó, eu ainda não gosto, mas tá. E às vezes ela vai escutar mais um, é todo um processo, principalmente com pessoas mais velhas, tá? A mudança ela é muito rápida com crianças, com pessoas mais velhas é mais difícil, mas eu acredito que dá para ser feito. Tanto é que existe um público ali de pessoas mais velhas ali no meu Instagram também que andam me acompanhando, inclusive algumas que ainda falam: eu não gosto de jeito nenhum, mas tudo bem, você está falando, elas respondem assim: tudo bem, você está falando, eu gosto de deixar eles lá no espaço deles, mas não gosto de chegar perto. Então ainda tem algumas que são assim. Mas é essa a ideia que eu falo, sabe? A gente não tem que se preocupar muito
com transformar de forma que a pessoa vai pegar o sapo e vai falar, ai, meu amor. Não é isso, mas é a ideia de transformar os conceitos que ela tem em relação àquele bicho, porque aí ela passa a falar para os outros de uma outra forma. Ela escutou aquilo, o marido vai tentar matar, ela fala, não, deixa aí, só não deixa chegar aqui perto, né? Sei lá, leva com vassoura para um lugar, deixa aí, depois ele some. Então é isso, são ideias iniciais, porque realmente fazer a mudança total ainda é difícil, principalmente se for pessoas mais velhas, com criança ainda é mais fácil. E aí eu mostro meus dados reais aqui, né, dessa mudança que tem com crianças. Isso daqui foi um desenho feito por uma pessoa, uma criança do 6º ano, antes de ser dada uma palestra sobre anfíbios. Falou assim, ó, como é que você identifica anfíbios? Desenha aí. Ela desenhou assim. Aí a gente fez a palestra, explicou, falamos, né, na verdade, uma aula sobre a importância dos bichos e tudo mais. Uma só. Olha como é que ela desenhou depois a mesma criança. E aqui é a mesma coisa, antes, ó. Ah, como é que você desenha o sapo, uma rã? Aí desenhou desse jeito aqui, uma rã, uma perereca, como é que é? Ó, depois, como é que ela desenha. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas tem uma mudança, assim, para mim é muito drástica na forma dos traços, e é a mesma criança, isso não é montagem, porque foi um TCC de uma aluna, foi todo feito na instituição e tudo mais, não é montagem, pessoal. Tem uma mudança muito grande da forma como ela se coloca ali naquele papel. E aí, quando a gente vê esse trabalho do Barras aqui, ó, em 2006, a gente consegue perceber o que aconteceu. As representações gráficas, ela tem muita influência do que o aluno está vivenciando em sala de aula. Então, na hora que você está falando da importância, aquilo cria um vínculo na cabeça dele que ele vai fazer com que o desenho fique mais bonito de alguma forma. Ou vai colocar cor, que aconteceu em alguns casos também que eu não trouxe, ou vai tentar desenhar mais bonitinho, ou mesmo que nesse caso aqui, provavelmente, né, tentou colocar ali em cima de um livro para dar uma copiada, alguma coisa, mas ele se preocupa mais em desenhar. Isso é um dado real. Por quê? Porque foi falado para ele da importância, porque foi explicado para ele. E quando a gente pega porcentagens... Oi? Sim, as espécies coloridas são as mais venenosas. A gente tem uma espécie que é a Phyllobates terribilis, que ela realmente é muito venenosa, ela pode matar 10 homens, é uma amarelinha. Ela não é aquela coloridona, tipo essas aqui, ó. Ela é só amarela. E ela é desse tamanho, gente, minúsculo. Então, realmente, elas são muito venenosas, mas assim, de forma geral, excluindo um pouco ali da Amazônia, que realmente tem igual a Phyllobates terribilis e tudo mais, mesmo aquelas que são venenosas, elas não ocasionam problemas para os seres humanos. A não ser que você pegue o sapo e coloque na boca, ou você pegue ele e coloque o dedo no olho. Ou seja, passou a mão ali na pele dele e colocou em contato com mucosas. Não chega a ser caso de que a pessoa vai morrer, mas pode dar uma irritação. Por exemplo, se você pegar a rã-pimenta, né, que tem ela tem esse nome por quê? Se você pegar ela e ficar muito tempo perto dela, você começa já a lacrimejar. É veneno. E se você não lavar a mão e, por exemplo, passar aqui no nariz, que já aconteceu comigo sem querer, ó, mesmo eu sendo professor, já fiz também, sem querer, não lembrei, você fica irritado aqui fica até vermelho, mas não é que você vai morrer nem nada, né? Depende também da quantidade e tudo mais. Então, de forma geral, a gente pode pegar, o trabalho não é feito com luva em campo, a não ser na região amazônica, dependendo das espécies. Mas o trabalho, ele é feito você pegando o bicho mesmo, fazendo as medidas e depois lavando bem a mão. Realmente, aquelas coloridas é as que tem as cores ali que a gente diz que é para mostrar que tem veneno, né? Então, a gente tem aquelas espécies também que são coloridas e que estão fingindo que tem e não tem. Mas, de modo geral, são as mais venenosas, sim. Continuando aqui, pessoal, com os resultados reais, ó, o que a gente percebe? Isso daqui já são com alunos do 9º ano. Antes de ser aplicada a palestra, a aula, olha a quantidade de mitos. 80% deles acreditavam que sapo jogava veneno, que sapo jogava xixi e o xixi era venenoso também.
Essas coisas assim, que você não podia pegar de jeito nenhum, que você tinha que jogar sal, esses mitos. Então a gente fez um questionário perguntando: isso daqui é verdade ou não? Isso daqui é verdade ou não? E eles foram respondendo. 80% da turma acreditava nos mitos. O que aconteceu depois? Uma mudança radical aí, ó. A gente tem 90% das crianças que já não acreditam naqueles mitos. Só que não adianta só uma palestra. Isso daqui foi um início. Isso daqui tem que ser contínuo, porque dali uma semana ele já esqueceu de novo. Educação ambiental é uma coisa muito contínua. E aí eu tenho a minha própria experiência com essa menininha aqui, que eu nunca vou esquecer quando eu fui para campo, e ela tinha muito medo de sapos, e foi a mesma coisa, não era uma pessoa mais velha, mas eu fiz da mesma forma. E ela via de longe, eu fazendo as marcações dos bichos, medidas e tudo mais. E eu falei: pode vir aqui. Aí ela: não, tenho medo. E ficava de longe. Aí eu fui também, coloquei num saco plástico transparente, aí ela viu mais de perto. Aí eu falei: você quer ver aqui que eu consigo pegar na mão? Aí eu fui, mostrei que eu consegui passar para ela. Ela pegou, tirou foto, ficou super feliz. Fui lá com ela, lavei a mão para não ter problema nem nada, mas essa era muito pequena, não ia acontecer nada mesmo. Mas fiz todo o procedimento e isso mudou ali a visão dela. Pensei, uma criança que tinha medo, porque provavelmente a mãe falava para não chegar perto, alguma coisa assim, e que agora ela pode chegar em casa e mudar a cabeça da mãe e do pai. E a gente nem sabe qual que vai ser se isso daqui teve uma repercussão grande ou não, mas pelo menos naquele momento ali serviu para ela fazer essa mudança. Então, o que eu quero sempre é o quê? É tentar fazer o que essa charge aqui representa. Eu sou apaixonada no Armandinho, né? Eu adoro as charges. O Armandinho é um biólogo e ele gosta de um sapo, né? Então, não tem como não gostar. Olha o que a mãe dele fala. Não tenho preconceito de lagartixas, tenho é nojo e medo. Aí o Armandinho vira e fala: você já teve medo de sapo, lembra? E a mãe fala: eu conheci melhor. E ele fala: justamente. Então é aquela velha frase, né? Velha ou não, mas que eu uso muito, muita gente fala: conhecer para preservar. No momento que você conhece, você deixa de ter medo. Talvez você ainda tenha um pouco de nojo, talvez você não queira chegar perto, mas você começa a mudar as suas ideias e a ideia geral ali sobre aquele bicho. A partir do momento que você conhece, você passa a ter uma perspectiva diferente. Então, eu sempre finalizo uma aula minha, uma palestra, falando essa frase aqui do Confúcio, né, que escolha um trabalho que gosta e não terás que trabalhar nenhum dia de sua vida. Eu escolhi fazer biologia antes de entrar no curso de biologia, eu já sabia que eu queria isso. Muitas vezes a gente ainda está indeciso, não tem problema, você tem várias possibilidades dentro da biologia, mas escolha alguma coisa que te dê prazer, porque aí o resultado vai vir, né? Eu gosto muito da área que eu escolhi e tento sempre melhorar cada vez mais em relação à divulgação científica, em relação à qualidade das minhas aulas. O Jefferson, não sei se está aqui, mas ele me acompanha também já há muito tempo, pelo Instagram. E desde o começo a minha ideia sempre foi essa, né? Tentar fazer o pessoal entender um pouquinho da importância desses grupos, né? Então, a minha ideia é continuar, para quem quiser me seguir no Instagram ou no YouTube, podem me seguir aí também. E aí agora eu abro para perguntas de vocês.